que esse Jesus, por excelência, esse luzeiro de amor, de paz, de harmonia, em que veio trazer a nossa terra e embelezá-la em momentos tão difíceis que a humanidade vem ultrapassando, ao estar sentado ali, é impressionante como a espiritualidade vai trabalhando a música, a mensagem, o comentário que a irmã fez com muita propriedade. E acima de tudo a expressão Jesus com os olhos. Mas como é que seria esse Jesus com os olhos? Allan Kardec usou muitas nomenclaturas para referência de palavras. Segundo os benfeitores missionários de luz que trabalharam na formação da doutrina espírita, diz que muitas vezes nós não conseguimos compreender-nos por questão de palavras. Portanto, quando Allan Kardec ele está falando sobre fluidos, aí então quer dizer que podemos falar fluidos elétricos, fluidos magnéticos. Ele disse, usa o nome que tu queiras, desde que tu se entendas. E como hoje a maioria das nossas dissensões são por contexto de palavras. Um grande estudioso da área da biologia, como sempre nós temos aqueles alunos e tem alunos, é bem diferente. Existem aqueles alunos que fazem por fazer, cumprindo obrigação. Mas tem aqueles alunos, aqueles discípulos ou aqueles abnegados que fazem porque despertaram e querem aprender. Ele fazendo o professor sobre determinada dissertação do corpo humano, veja que ele pergunta a um aluno: fulano, quantos corações nós temos? Ele disse, claro, professor, 2. O professor disse, meu Deus, 2? Sim, professor. O senhor está dizendo eu e você, nós. Não é 2? O professor calou-se, é verdade. Mas se tu perguntasse quantos corações a criatura humana, o ser orgânico tem, eu teria lhe dito 1. Você veja que esse aluno, ele se destaca, porque ele está acima da inteligência. E é isso que a filosofia, em que hoje trazemos da doutrina espírita, como a irmã coloca, nos ensina a raciocinar, trazer Jesus para dentro, ver Jesus com os olhos. Mas que olhos é esse? Né? Será seus simples olhos aquele que transcodifica a visão? É diferente. Lembra de Mateus, no capítulo 6, no versículo 21 e 22, Jesus nos dá uma assertiva maravilhosa, dizendo que a luz da alma está nos olhos. Como esse psicoterapeuta sabia disso? A luz, se tua alma está em teus olhos, se teus olhos são maus, todo o teu corpo estará às escuras. Mas se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo estará iluminado. Mas se seus olhos são trevas, qual não serão as suas trevas? Olha a alma do ser, quinta essência da matéria, quinta essenciado. Como falamos hoje o texto, Jesus, atualidade, eu adorei o eu. Até já falei com a Chile, falei, parabéns, foi uma coisa, eu aceitei. Por quê? Porque é um movimento que vocês fazem diferente, trazendo Jesus para dentro, introspecção. Essa iluminação que todos nós necessitamos buscar. Allan Kardec, muito sábio, professor, quando ele começou a formação da doutrina, veja que ele deu para coisas novas nomes novos.
Por quê? Porque queria sair tudo daquilo que era tradicional, habitual e que já estava desgastado com o tempo. E essa doutrina, essa filosofia consoladora veio para resgatar valores que já estavam desgastados. Então, ele dizia que todo espírita seria espiritualista, mas nem todo espiritualista seria espírita. Olha que fantástico, venerando o Senhor, sábio Kardec. Eu sou fã de Kardec porque com Kardec ele nos ensina a raciocinar, a analisar com esses olhos, os olhos do Espírito, os olhos dos Espíritos que despertou a consciência, do qual nós levamos aí numa trajetória milenar para alcançar. E hoje, com a doutrina espírita, é essa que vem resgatar. Veja que Allan Kardec coloca em obras póstumas que a doutrina é espírita, né? O espiritismo, ele vem resgatar os valores morais, filosóficos, cristãos, esse que no passado nós deturpamos. Mas espera aí, se nós deturpamos, ele já existiu. Como foi que ele existiu? Olha que temos que prestar atenção. Diz ainda Allan Kardec, continuando, que os padres da igreja, não criticando de uma forma destrutiva, né, da qual os teólogos e os sacerdotes, os padres, deturparam. Então, quer dizer, nós tivemos contato com esse cristianismo. Então, hoje, em que adquirimos novamente esses conhecimentos, resta-nos agora a oportunidade e, acima de tudo, de levar essa doutrina na sua mais ampla pureza e mantê-la intacta. Uma observação muito grande de Leon Denis diz que a doutrina espírita será o que fizermos dela. O que iremos fazer? Se levarmos essa doutrina consoladora de Jesus na sua pureza total, na sua prática, na sua vivência, certamente ela vai ir de vento em popa. Mas quanto a isso também nós não devemos ficar preocupados. Mesmo nas eras mais sombrias, onde os valores dos interesses, mesmo que abafaram, não destruíram, porque aquilo que é verdade, ele não se destrói, ela sobrevive. Então agora nós temos que despertar esses valores. Falar de Jesus é, acima de tudo, uma responsabilidade muito grande, que nem foi comentado aqui, que não mais comentar Jesus apenas por comentário. Hoje nós temos que sair desses ensinamentos tradicionais e voltar nessa introspecção quando falamos de Jesus, dos seus ensinamentos, porque vivenciar Jesus é realmente uma dádiva do Espírito, daquele que adquiriu finalmente a consciência de transcendência. Manuel Filomeno de Miranda deixa um outro recado muito importante e sério, que os espíritas, você veja bem que ele falou, os espíritas, ele não está falando Pentecostes, a Igreja do Reino dos Céus, ele coloca os espíritas, ainda não conseguiram ver-se como seres transcendental. Nossa, você está forte demais, irmão. Mas é um recado seríssimo. Os espíritas não conseguiram se ver como seres transcendental. Mas como funciona? Que ser transcendente? Diz o venerando Senhor que ainda fazemos do passe a nossa hóstia, a água fluidificada, a nossa famosa água benta, e quando sai, dos palestrantes famosos astros Hollywood da codificação. Olha que perigo. Dos espíritos nobres, trabalhadores, dos guias, nossos santos.
os médios, nossos gurus. É um recado que devemos prestar atenção. Porque a doutrina dos espíritos, ela é uma doutrina de raciocínio, de introspecção, do qual você recebe as informações e começa a analisar o que foi que, quando eu vim na casa hoje, o que é que serve para mim? Nós estamos falando de Jesus, nós estamos falando de atualidade, e nós estamos falando eu, não é? Eu, não é o outro, é eu. Se pegar eu, vai ser cada um de nós. O quanto já melhorei com esses ensinamentos, não é enquanto o outro melhorou, é introspecção. Porque a doutrina espírita nasceu de perguntas e respostas racionais. Kardec teve essa capacidade de analisar, de pensar, de raciocinar. Porque a doutrina dos espíritos, ela não é apenas um deísmo, simplesmente uma crença em Deus. Ela é muito mais. Baseado nas suas crenças fundamentais. Deus, imortalidade da alma. Deus, sobrevivência. Desculpe. Deus, a imortalidade da alma. A pluralidade dos mundos habitados. A comunicabilidade, ou seja, essa interligação com o mundo invisível, com os desencarnados, com o mundo dos espíritos, é a maior bênção e lei de fraternidade que um pai tem para o seu filho, a reencarnação. Uma lei fantástica de fraternidade, no qual agora, com essas introspecção, principalmente com a quarta força, do qual a irmã falou, das obras de Joana de Ângeli, da sua série psicológica, em que agora nós podemos agora saber melhor que somos seres, né, de estruturas evolutivas, essencialmente emocionais, recém-saído do instinto e indo em direção à consciência. Olha como somos belos. Joana de Ângeli, autoconhecimento. E que nessa luta milenar do ser, quanto não foi, quanto sacrifício, quantas lutas, quantas multiplicidade de existência até chegarmos o que somos hoje. Jesus sempre foi atual, sempre será atual. Diz-nos Emmanuel, na abertura de uma das maiores obras, A Caminho da Luz, onde a gente pode ver toda a trajetória da humanidade. Ele diz na introdução: passaram-se os povos, as línguas, as raças, as fronteiras, mas Jesus não passou. Jesus não passou porque sob suas mãos augustas rege o destino da humanidade. Olha que fantástico. Não passou, ele é atual. Quando a gente fala de atual, é uma coisa atuante, é uma coisa presente. E a doutrina espírita traz hoje Deus como Pai maior, esse Filho em que se fez carne e trouxe todo esse luzeiro de conhecimento para nos libertar das nossas sombras em que nos impedia de alçar voos libertativos. E foi as nossas sombras que tantas as vezes deturpamos. Já tivemos contatos com todos. Quando Jesus traz a sua mensagem, é como eu comentava com um amigo, ele sabia das nossas condições evolutivas. Hoje, dizem, se o ser, após estar na escuridão por muito tempo, se jogar ele numa luz, ele queima as retinas e altamente fica cego. Quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, veja que foi comentado, né, sobre estudar as obras de Joana com cautela, semelhante às obras de Kardec, nos diz que devamos estudar. O Espiritismo só vamos aprender essa doutrina, esse cristianismo que volta
para nos renovar a humanidade se estudarmos continuamente, como estudo sério que é. Allan Kardec coloca que a maioria das nossas dissensões entre os adeptos é que muitas das vezes, estudamos o Evangelho por desencargo de consciência. Olha que dificuldade. Se tu pegas apenas o Evangelho e lê por desencargo de consciência, é igual aqueles alunos que não superaram aquele aluno. Quando responde o professor, nós temos 2, agora a criatura tem 1. Veja que Sócrates, quando frequenta as aulas de filosofia, deixa já seu professor Anaxágora para trás. Deixa para trás. Tales e Pitágoras, quando começa a entender matemática, um dos matemáticos até disse, aí não só está um aluno bom de matemática, mas será o maior matemático que a Terra recebeu. Como é que ele sabia? Pela essa diversidade das aptidões do caráter que o aluno se revela. Hoje, segundo grandes estudiosos, diz que nós, pela incompreensão, por falta desses estudos e de abrir a mente e a consciência, nós que temos filhos, nós travamos muitos gênios que estão dentro de casa, inibindo aqueles seres que vieram para fazer uma grande transformação. Diz um cientista americano que muitas das vezes a criança está pegando uma panela e a gente amarra a panela, toma da criança e acha que ele está fazendo água. Ele diz, tu está vetando o cientista se manifestar. Será que ele estava falando certo? Será que estamos preparados para deixar esse gênio aflorar? Felipe Massa, na visão da escola tradicional, seria marginal. Os pais, quando receberam essa notícia, foi um choque. Mas como? Como um pai vai ter um filho para ser marginal? Que incoerência de vida. Que nem o marginal reencarna para matar. Não existe isso. Nem o criminoso vem. Ele vem em determinada área para resistir. Não. Porque se isso acontecer, Deus seria incoerente. Deus seria injusto. E se Deus é injusto, ele perderia todo aquele atributo que estava no início do livro e não seria mais Deus. Eu não sei o que ele seria, mas coerente com aquela onipotência, onipresença, perfeição, equanimidade. Diz que quando a professora ensinava matemática, ele, sem jamais ter visto o autódromo de São Paulo, desenhou com perfeição. Só a doutrina espírita pode explicar essas ideias inatas, aonde o espírito não perde tudo aquilo. Quem sabe não foi um Clay Regazzoni, grande argentino, quem sabe não foi toda a história, mas desenha fantástico. E essa professora dizendo, teu filho será um marginal. Ele desenha a pista, que tem o desenho até hoje que ele mostrou. E o pai e a mãe brigam e disse, não, eu serei corredor. Mas como, meu filho? E botou o menino no kart. E o menino se revelou. O marginal que as escolas tradicionais percebeu, hoje é um corredor profissional da Ferrari. E faz obras de caridade em São Paulo que não gosta nem de revelar. O grande bailarino russo, quando falavam em arte, ele começava a saltitar nas salas como canguru. Tornou-se o maior dançarino. Só a doutrina espírita, essa doutrina reveladora que vem retratar esses valores filosóficos, morais, cristãos, a doutrina que já disse é mais do deísmo, mas nos leva a conhecer, mas agora conhecer com raciocínio, dentro da lógica, dentro da razão. Diz a pesquisa que muitos espíritas, outra vez espírita, perdoe, não estou falando mal de espírita, mas porque hoje eu falava com meu amigo uma vez, eu tenho medo para onde vai o movimento.
Porque muitos têm medo de assumir que são espírita. Eu digo, mas como? Tem medo por quê? Porque muitos, quando dizem eu sou espírita, lá vem um caminhão de perguntas. E por ele não estudar, não fazer esse estudo como Allan Kardec recomenda, ele tem medo de responder. Então ele diz, eu vou lá no centro, né? É que nem semelhante quando a época que éramos católicos, era só para preencher no papel, mas nunca pisava na igreja. Por quê? Trazemos os nossos arquétipos, já que a gente está falando em transpessoal, ou seja, no que Joana, nas primeiras imagens, nas primeiras impressões, todos aqueles atavismos que trazemos também as nossas conquistas, nossos conflitos, nossas emoções. E Jesus, o maior libertador, veio-nos para libertar, fazendo uma trajetória imensa. Jesus sempre foi presente, mesmo por trás, eu digo, dos bastidores, em suas mãos, desde a formação, desde a primeira reunião da formação do planeta, do qual tirava as matérias da nebulosa para a formação do globo. Jesus sempre foi o comandante por trás, montando todo o nosso esquema do nosso planeta, da atmosfera, da estratosfera, da ionosfera, da pressão, preparando a nossa casa para que nós podíamos viver. E foi preparando tipo a cama para que nós poderíamos ter uma vida digna. Mas sabia das nossas dificuldades, sabia do nosso estado primitivo de infância, e por isso a todo momento foi mandando seus trabalhadores, seus missionários, sempre com o intuito de ir implantando em nossa consciência, já tendo contato com esses conhecimentos, como na 621 do Livro dos Espíritos, né? Onde estão as leis de Deus? Na tua consciência. Mas como estão na consciência? Quando eu não estudar, não compreendia, eu disse, gente, esse povo está doido. Eu não lembro disso. Não é? Quando não compreendimos Jesus, quando chega no capítulo 23 do Evangelho de Tremoral, eu disse, o senhor está louco. E hoje, após estudar o Evangelho com cautela, eu disse, meu Deus, hoje eu mudei. Como ele sabia de tudo isso? Ele sabia de tudo. Porque ser que percorreu todas as viagens da evolução, ser crítico, ele sabia desses conhecimentos. Até no seu colégio apostólico, ele foi tão inteligente que ele colocou seres bem semelhantes a nós. Duvidar, trair, tudo. Porque esses seres, eles representam a cada um de nós vivendo a perfeita dicotomia. É o que Paulo vivia. Senhor, anseio em fazer o bem, mas o mal ainda não percebe. Uma história que fica marcante em Paulo. Tomara que, Senhor, um dia eu não mais viva, mas que o Cristo viva em mim. Olha a diferença. Segundo Divaldo, somos todo esse Paulo de hoje, lutando para fazer o bem, mas a nossa realidade ainda é a consequência do mal. O mal que já trazemos os nossos arquétipos, trazemos o nosso inconsciente profundo. Porque acabamos de sair da primitividade. Então, esses instintos ainda é muito forte. Mas não é desculpa para extravasá-lo, porque é bem diferente. Por isso que a doutrina espírita, através desse Evangelho de Jesus, em que no maior processo de educação do Espírito, porque hoje nós vivemos a fase da educação do Espírito. Em contato com esses ensinamentos, temos que começar a nos questionar: o que é que eu estou fazendo com esse Jesus? O que é que eu estou fazendo com esses ensinamentos? Quanto já me demorei?
perceber e passar o autoconhecimento, né, daquilo que nos perturbam, daquilo que nos desequilibra. Como poderemos fazer isso? Apenas o conhecimento de nós mesmos. Parar, analisar. Porque senão vamos permanecer naquela situação que estávamos antes. Apenas tínhamos o contato com Jesus, mas era esse contato externo e não víamos Jesus com os olhos. Hoje, em contato com essa doutrina dos Espíritos, essa doutrina consoladora de introspecção, nós passamos a perceber que há tipos de comportamento que não nos pertencem mais. Que não nos pertencem. Porque hoje já conhecemos, já estamos em contato com esse Evangelho, com esses ensinamentos. É a gente refletir durante o dia, por que é que isso está me incomodando? Por que quando fulano fala, eu me irrito tanto? Segundo a Joana diante do ser consciente, a todo momento nós nos escondemos atrás dos mecanismos do ego. A todo momento. Por isso que o autoconhecimento, como é importante, que nós vamos aprender a viver e a identificar-se com nós mesmos. Cada um segundo as suas obras continua ecoando. Não é a obra do outro. A todo momento, como diz a veneranda senhora, nós compensamos, deslocamos, projetamos, introjetamos, racionalizamos. E como fazendo isso? O efeito Gabriela, eu sou assim, isso é só nas belas histórias e escritura de Jorge Amado. Fez tanto sucesso que foi traduzido para 30 países e 30 línguas. Mas na realidade do espírito, não. Eu jogo lixo na rua porque os outros jogam. Racionalização. Meu pai ingere o que não deveria ingerir, eu ingiro. Racionalização. Não existe. Porque hoje eu sou diferente. Hoje eu desperto por uma doutrina consoladora que veio resgatar esses valores, aquela centelha que estava dentro de mim e que precisava ser aflorada. E quando nós nos identificamos com esse Jesus, com esses ensinamentos, o ser, ele começa a transformar-se. É isso. A doutrina é transformadora. A doutrina nos modifica. Ela nos ensina a não abafar, não camuflar, mas ela vai nos ensinar agora a, primeiro, identificar, depois trabalhar para diminuir. Como sabemos, todos os artistas são médios inspirados, não é verdade? Isso está em meu livro dos médios, no capítulo 15, onde Allan Kardec fala das mediunidades, escrevente, mecânico, semi-mecânicos, fala do pressentimento, da mediunidade de inspiração. Artistas são, né, eles têm essa potencialidade. Quem já reparou na música de Fagner, uma das belas músicas, eu particularmente gosto muito, porque ele é muito poético e filosófico. Geralmente aqueles artistas do norte, eles têm muito vão muito para esse lado, bem da filosofia, muito bonita por sinal. Veja aqui os coqueiros que fala, as cachoeiras que gemem, né? Onde vão criando os pleonasmos, né? Toda essa essência da língua portuguesa que é tão bela. Fagner, numa canção, ele coloca apenas um refrão, que eu não sou cantor, ele diz: sentimentos ilhados, mortos e amordaçados, volta a incomodar. Repare na inspiração desse artista, ele não disse sentimentos trabalhados, diluídos, identificados. Ele disse sentimentos ilhados, ou seja, represados.
morto e amordaçado, ele volta a incomodar. Os Espíritos dizem que a força da natureza desses sentimentos é semelhante a um dique. Você faz uma barreira, você vai para lá, até que um dia explode. É por isso que a grande psicóloga alemã Hannah Wolff diz que cuidado ao mexer com o homem, com o ser, que pode, entre aspas, sair uma caixa de flores, mas também pode surgir uma tonelada de dinamites. Porque bastou ferir, você não sabe que sentimentos ali estão represados. Veja aquele jogador de tênis agora há pouco, ele disse que ele não era assim. What do you mean? Ele não era. Quem não é já trabalhou, já diluiu. Ele fica tão revoltado que uma jogada não dava certo e ele pega a raquete de tênis com tanta violência, chuta a placa e automaticamente, né, corta as pernas do juiz. Né? O que é isso? Um deslocamento. Né? Grande estudioso, né, Alfred Adler, do qual desenvolve os mecanismos de defesa de Joana no problema do ser, né? Não encontrando oportunidade de desbravar aquilo que estava dentro dele, simplesmente, naquele processo, ele, por não poder diluir, né, ele extravasou um pobre coitado de juiz. Quando não fazemos lançamentos de objetos na parede. Ou, segundo Adler, quem paga o pobre companheiro, a companheira de casa. Não encontrando oportunidade, se o Mackenzie me ofendeu no trabalho, como eu dentro do trabalho eu não posso extravar esse deslocamento, esse desequilíbrio de sentimentos, resquício dos reinos inferiores, como ali não pode eu extravaso na pobre mulher que está dentro de casa, os filhos. Deslocamento. Mas quem é que pode nos trazer isso? A doutrina dos Espíritos. Trazer Jesus, essa essência de luz. Trazer Jesus para a atualidade. Jesus, essência maior serviço. Atualidade, ele era atual. Seus ensinamentos são atuais. E eu, ser consciente, um eu profundo, né? Espírito inteligente que povoa o universo. Olha quanta coisa boa nós somos. Espírito inteligente que povoa o universo. Somos essas entidades maravilhosas. Seres inteligentes que povoam o universo. Mas todo espírito é inteligente. O espírito é inteligente. Os espíritos dizem que não. Que a inteligência é um dos atributos. Meu Deus, então temos mais atributos que a gente nem sequer conhece. Penetrabilidade, impenetrabilidade, velocidade pelo pensamento. É tanta capacidade que tem no Espírito que nós ainda não sequer conhecemos. E à medida que vamos melhorando, o ser vai se iluminando, vai ocorrendo uma transmutação tão íntima no Espírito que ele, daquela cor escura, vai tornando-se o brilho do rubim. Tira do Espírito. Né? Tem cor que vai do escuro, tantas possibilidades. Mas essa iluminação ela só acontece quando nós nos colocamos a vivenciar esses ensinamentos. Porque Allan Kardec diz que o conhecimento espírita não nos tornaria espírita, mas sim apenas cientificista. E no capítulo 17 do Evangelho, o que ele diz? Espírita e cristão seria reconhecido pela sua transformação moral e o esforço para domar as suas más impressões. Olha como é que Allan Kardec foi inteligente. Até o verbo ele usou correto. Vocês já perceberam? Domar. Quando a gente pega uma fera no mato e vai dando amor, vai treinando,
que ele acontece? Ele vai ficando mais sutil, mais sensível, né? E vai poder viver na sociedade, vai conviver dentro da minha casa. Assim, somos nós também. Quando vamos domando essas más tendências, né? Esquizos e heranças dos reinos primitivos, nós vamos nos tornando mais dóceis porque somos seres emocionais. E o homem hoje, no qual atinge a maior aristocracia, a quinta, que Allan Kardec coloca em obras póstumas, né, da inteligência. Porque Allan Kardec coloca a aristocracia em 6 aristocracias. A própria palavra aristocracia, diz o venerando Senhor, muito mal concebida, de uma concepção errada, do entendimento errado. A palavra aristocracia vem do grego aristos mais krata, ou seja, poder dos melhores. Então a primeira aristocracia que Allan Kardec nos comenta foi a aristocracia dos anciãos, dos patriarcas. Porque diz Allan Kardec que os homens em toda a fase da humanidade jamais prescindiram de ter chefes, precisavam de chefe, desde as tribos mais primitivas. Por quê? Porque em toda a época da humanidade sempre houve homens incapazes e que precisavam ser dirigidos. Houve homens fracos que necessitavam de proteção. E paixões afloradas que precisavam ser contidas. Então a primeira aristocracia da sociedade foi a aristocracia dos patriarcas, dos anciãos. Diz Allan Kardec que a humanidade, a sociedade foi crescendo que os patriarcas não puderam mais controlar. Aí veio a aristocracia da força, daí onde é criado os exércitos, os homens poderosos que protegiam os fracos, mas, mesmo protegendo, eles acabavam escravizando. A terceira aristocracia veio então a aristocracia do poder, a quarta do dinheiro, a quinta é a que vivemos agora, a aristocracia da inteligência. O homem hoje está tão inteligente que, pelo amor de Deus, chegou ao máximo. Mas Joana diz com toda a área, que chamamos a era tecnológica. O homem inteligente vai ao espaço, conquista, tudo faz pela telemetria, esqueceu a chave de casa, tranca, daqui você localiza, tranca em casa. O homem está fazendo barbaridade com a sua inteligência. Mas diz ela, tão rico de inteligência, mas tão pobre nos valores emocionais, filosóficos, morais. E parte para os escapismos. Diz ela que, partindo para esse escapismo, até que alivia um pouco. Hoje os sucessos da sociedade, aonde parte para as compras, toda a sua realização externas, eles aliviam, mas não realizam. Não é verdade? Hoje, em toda a época da humanidade, em toda a história, o homem nunca sofreu tanto. Nunca sofreu. Hoje vivemos a era da ansiedade, da depressão. Por que com tanta tecnologia da área filosófica, da área científica, das áreas farmacêuticas? Por que o homem não consegue banir e diminuir a depressão? Preocupação da Sociedade Mundial da Saúde que até 2020 nós teremos 40% da população serão depressivos. Por que o homem não consegue? Vivemos a era da ansiedade, as eras das obsessões. É tudo com AD, obesidade. O Brasil, que não tinha, hoje já briga com os Estados Unidos. Mas como se tanta tecnologia não nós conhecemos? Nos reinos inferiores nós nadávamos, voávamos, caçávamos. Eram seres ativos. E hoje somos seres não ativos. Porque não estamos sabendo trabalhar com essa tecnologia. Na minha época, hoje nós vivemos do iPod,
iPad, iPhone. Em nossa época, eu não sei se alguém é velho quanto eu, era o Ai My Canela, Ai Meu Dedão, Ai Empim. Era a época do Ai. Então nós corríamos, jogava pelada, né? Jogava pelada de manhã, já chegava da escola e já era tão pobres que não tinha bola. A gente enchia uma meia de palha seca e molhava condenada para jogar bola. Mas corria o dia todo. Televisão, meu Deus, que desespero. Nós fazíamos exercício até para ver televisão. Aí um amigo disse, como? Porque quando tu via filme, era aquele bombril terrível na antena e você sobe a escada, tá bom! Aí desce, chega lá, não tá bom. Tá bom, não! O filme era de 2 horas, mas fazemos 3 horas de exercício. Quando o filme acabava, você tava uma beleza, chamada silhueta do pobre. Fazíamos exercício. Hoje é o dedão. É o dedão e uma bacia de pipoca. E ainda tem uns condenados, né, que não tem piedade, daquele que não venceu ainda. E ainda bota creme, vem a pipoca. Hoje tem pipoca de tudo. E aí só ali deve ter umas 10.000 calorias. O sujeito não se move. Brasil hoje, as mortes por AVC. Um absurdo. Um absurdo. Coração é culpa da tecnologia? Não. Joana diz, o homem tem medo de enfrentar o pessoal e parte para o virtual. Mas, gente, será que Joana está correta? Será? E eu sou muito observador. Veja numa sala, uma vez estava uma festa, 5 meninos, e eles não se conversavam. E os dedos é tão rápido que você não vê. E tudo quieto. Eu levo 2 horas para mandar, eu estou aqui. Eles mandam um testamento, todo o livro dos Espíritos, 5 minutos. E eu digo, vocês estão fazendo o quê? Ela tinha de estar conversando. Eu não conversa mais. Não conversa. Não estamos sabendo usar essa tecnologia que foi feita, programada, acompanhando essa quinta aristocracia para nos facilitar a vida. Para que nós possamos aproveitar mais. Hoje eu conversava com a amiga, Allan Kardec estudava numa pena e e hoje a gente tem luz elétrica, nem abrir o livro, não se abre mais. Não se abre. O venerando do Senhor trabalhava, estudava. E hoje nós temos tudo e não conseguimos. Os seres não se conversam. É as namoradas, é os relacionamentos pelas internet, mas quando são pessoal, são altamente. Eles são difíceis de ter. E eu percebo isso nas crianças. Tira o iPod, iPhone deles, ou lá que seja, eles são seres altamente acanhados. Tem medo de enfrentar o novo, enfrentar as dificuldades. Meus filhos conversam com todo mundo na internet. Quando vai aprender um amiguinho, assim. E os adultos também não se conversam mais. Aquela coisa gostosa de estar em contato, né, um com o outro, o abraço, o aperto de mão, em que tecnologia nenhuma nesse mundo vai substituir a esse contato de perispírito a perispírito, aonde existe a transfusão fluídica elétrica magnética, na qual você dá um abraço no ser e faz essa transferência do bem-estar. Segundo as ciências, apenas num sorriso, os 100 bilhões de células do outro explode e se modifica. Não é num táxi ou num táxi, ou lá que seja. Você não vai fazer isso. Vai até acalmar, mas não vai diluir. Não vai diluir. Hoje eu vejo amigo, falo, fulano está doente, vou mandar um táxi para o hospital. Mas rapaz, por que você não vai lá? Hoje tem sites de determinadas religiões que hoje, se você paga aqui R$15, quando o fulano está doente, você acende a velhinha pulsando da doença. A velhinha fica lá. Então, eu entrei. É um absurdo, Deus. É um absurdo. Meu Deus, onde estamos caminhando?
quer casar, tem a velhinha do santo também. E a velhinha fica lá. Fulano está doente, clica na velhinha da doença. Por que não vai lá, segura na mão, visita, abraça? É isso que vai restabelecer o paciente. Isso que vai restabelecer. Então, aonde deveríamos estar mais em contato, nós estamos deixando o contato. Nós estamos perdendo. Observa que hoje você não sabe quem é marido, quem é mulher, quem é namorada. Conversava com um grupo de amigos hoje. Hoje o sujeito está na frente e a outra está falando atrás. Ai. Falando alto, você não sabe se é amigo, se é irmão. O dar a mão, o carinho, o abraço, o olhar. O homem está se descontactando, bem uma palavra. O segurar a mão da companheira e dizer a ela aquilo que muitos dizem, isso é antigo. Não é antigo não. Amor não é antigo não. Amor é linguagem universal. É que todos nós falaremos. Não importa a nacionalidade, a raça, o espiritismo terá grande influência na evolução da humanidade. 780 livros dos espíritos. Apenas permanecerá a cultura, mas a linguagem fraterna ela vai continuar a mesma. A linguagem fraterna. Aonde nós devemos esse egocentrismo, a nossa incompreensão dos direitos de igualdade, diz-nos Allan Kardec, que até hoje, né, pergunta 818, né, a mulher foi sempre inferiorizada. Uma das maiores crueldades do ser egoísta. Paga até hoje. Paga até hoje. Um absurdo, desumano, cruel, de seres completamente de egoísmo. Allan Kardec é tão fantástico que na Revista Espírita, março 1866, Allan Kardec vem esclarecer essa problemática da inferioridade da mulher no capítulo Tem a Mulher Alma? É brilhante, observa. Mais brilhante ainda que Allan Kardec, esse filósofo apaixonado, esse ser íntegro, em que recupera a mulher, na Revista Espírita, março 1858, dezembro, da onde ele coloca as flores e depois coloca a mulher, o maior presente de Deus. Recuperando aquilo que fizemos no passado, um absurdo. Isso vai mudar? Lógico que vai mudar. Os direitos de igualdade. Não tem homem, não tem mulher, somos espíritos. Ser transcendental. Cada um dentro das suas possibilidades, cada um dentro da sua capacidade. E hoje, como está? Os homens estão se afastando. Mas como já progredimos? Sim, gente, meu Deus, como progredimos. Pensadores pessimistas, falava com o companheiro Mackenzie, diz que a Terra está perdida e a humanidade toda é mal. Como, gente? Como nos progredimos? Progredimos tantos que desde a era primitiva até o cérebro houve uma grande transformação para acompanhar o ser espiritual que estava em processo de mudança. O grande estudioso Paul MacLean diz diante do triunfo pessoal, coloca o primeiro cérebro como cérebro de complexo R ou cérebro réptil, do qual na primitividade nós apenas não tínhamos noção, apenas de primitividades, heranças da agressividade, alguma noção do grupo social, mas era apenas agressividade. E o ser continuou evoluindo. Aí veio o segundo cérebro acompanhando essa evolução. Agora o cérebro mamífero, né? Com o implemento do sistema límbico e da glândula pituitária. O ser começava agora a ser mais emocional. E mais tarde, fim de finalmente, o neocórtex, que é o terceiro cérebro. Agora, emocional, raciocínio e inteligência. Como nós não progredimos? Se
não tivéssemos progredido, nós estaríamos lá atrás naquilo que o Espírito chama apenas o estado de natureza, ou seja, a infância da criatura. Mas como a lei do progresso, o progresso é inexorável, é um determinismo, nós temos que progredir. Então passamos por toda essa caminhada. E Jesus foi tão bondoso, tão maravilhoso, que já por trás já ia mandando os seus missionários, sabendo que o ser estava nessa evolução, no qual a implantação desse evangelho, desses ensinamentos já fosse colocado, mandou seres brilhantes, em que vieram aqueles irmãos do qual os exilados de Capela, em que desceram, né, em que não acompanharam a evolução do planeta. Então Jesus se reúne com eles para que aquele povo trouxesse a evolução, formando as grandes classes de humanidade, de raças, né? E nós tivemos os povos de Israel, né? Os povos de Israel, os grandes castas da Índia, né? Os árias, e que vieram trazer toda essa evolução, descendo desde o istmo de Suez, espalhando por toda a Ásia. E dessas raças forma a família indo-europeia, celtas, os gregos, os latinos, germanos, os eslavos, e a terra começava a ser procurada de seres. Mas Emmanuel diz que um povo já estava muito à frente, né? A caminho da luz, no capítulo 8, a raça branca, a China milenar, na voz maravilhosa do seu Confúcio, ou Confúcio. Jesus dali já preparava a China para que levasse essa evolução para a nossa terra, muito antes de sequer pensar os capelinhos. E nas palavras mais belas de Confúcio, no qual encontra dificuldade naquela raça insulada, Jesus continua mandando. Agora manda Lao Tse para complementar. Portanto, diz Emmanuel que já na época Lao Tse pregava no seu Fuyang seus ensinamentos, em que não devia nada ao Evangelho de hoje, no capítulo 17, seja perfeito, como perfeito é vosso Pai do céu. Só para ter uma ideia, Emmanuel na íntegra diz que Lao Tse dizia: o Senhor dos céus é sábio e bondoso. Toda criatura sábia e bondosa é a sua manifestação. Olha aí já o primeiro sistema de monoteísmo, dessa consciência. Então Jesus já mandando todos esses seres que iriam implementar. Em toda a história ele foi mandando. Veja que Emmanuel diz que nenhum povo, nenhuma nação pode isolar-se, porque acaba travando a sua evolução. Assim ficou como Roma, a Grécia também teve o grande seu apogeu de beleza de cultura. O reinado de Péricles, um dos mais belos. E para a preparação de Sócrates, no qual Allan Kardec coloca na introdução do Evangelho, no capítulo 4, onde ele faz entre o socrismo, o cristianismo, o espiritismo, os ensinamentos de Sócrates eram fantásticos. Para receber Sócrates, houve toda uma preparação de filósofo para poder amaciar a vida de um dos maiores. Ésquilo, Heródoto, Eurípides, Teucídides, uma grande pleia de sábios. E Anaxágora, que é o professor de Sócrates. Sócrates veio, mas a sua doutrina não propagou. Não propagou porque ainda o paganismo estava numa das maiores forças. Então, que emularam o mundo. Mas quando Jesus veio, o paganismo já estava desgastando. Diz o Evangelho, muito bem colocado no capítulo 23, segundo o Espiritismo, do item 9 a 18, onde ainda as seitas seculares ainda estavam na força. Portanto, não estando desgastos, aquelas mensagens que Jesus trouxe tornou-se de grande contradição. É onde ele diz, não vim trazer a paz, mas a espada vem, né? Vim destruir a terra, vem botar fogo na terra em tudo quanto ela está sendo.
vem separar teu filho da filha, o pai da sogra, a sogra da... E aquela confusão que Jesus faz. Tipo, meu Deus, mas que confusão. Porque os homens não terão me querido compreender ou não terão me compreendido. Mas, diz Allan Kardec, será se ele teria dito realmente? Como uma personalidade da doçura e da bondade teria dito essas palavras? Realmente foi ele que disse. Mas a gente analisando a doutrina dos Espíritos, nós sabemos que Jesus, um dos maiores quebradores de paradigmas, assim foi Jesus. Porque veio, no que ele diz, veio solapar os abusos dos fariseus, né? Com os poderosos de castas, de raças, de credo. Então aqueles ensinamentos que Jesus vinha trazer iam sofrer resistência. Toda a ideia nova, baseada sobre as luzes da razão, da verdade, torna-se um paradigma e cria-se resistência por interesses e jamais se estabelece pacificamente. Por isso, nós vimos tantas guerras, tantas ações semelhantes. Como diz o Evangelho, levou-se 18 séculos para se estabelecer. Será que Jesus não sabia que essa doutrina ia causar? Lógico que ele sabia. Mas é que em todas as épocas, devido às diversidades de aptidões e caráter, sempre houve homens com capacidade de assumir, de conseguir pegar aqueles ensinamentos. Portanto, diz, mataram o homem, mas a ideia não morreu. Portanto, o autor dizia que Jesus é tão maravilhoso que até o calendário, né? Até o calendário você vê antes de Cristo, depois de Cristo. Veja que ele foi tão importante para o nosso planeta. O calendário é ano tal, depois ano tal, antes. Como foi verdade? Então essas ideias elas não conseguiram matar a ideia, porque tudo aquilo que é verdade ela sobrevive. Portanto, ela volta novamente. Mas o cristianismo, no que ele deixa, até um certo ponto, viveu a sua maior pureza. Com Herógenes, São Clemente de Alexandria, São Jerônimo, no qual Deus, imortalidade da alma, reencarnação, não tinha dificuldade. Começa a ser perseguido, né? As chamadas cartas de Anastácio já eram a contradição às ideias de Herógenes, no ano 553, com o chamado Tratado de Constantinopla. Olha que os interesses já começaram a se fazer. Né? Os ali já começavam a ver interesses. E aí foram criando dogmas, seitas, foram podando aquela mensagem. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, não vi nenhum sol que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. O cristianismo, árvore da vida. Tanto a mão do homem remexeu o pudor que imacularam. Olha como é. E agora esse cristianismo volta novamente com a força da doutrina espírita. Vem resgatar aqueles valores que antes nós já tivemos contatos, mas não estavam preparados para finalmente. Portanto, um grande bioquímico, o Dr. Hoppe, um dos maiores estudiosos na área bioquímica, ele coloca a evolução da consciência. Porque antes nós deveríamos estar, de repente, em consciência de sono, sem sono, de sono acordado. Então ele coloca essa divisão da evolução do espírito, da consciência, no qual Jesus diz, os vivos mortos. Olha, Paulo, desperta tu que dormes, não é verdade? E de manhã na Globo, quando eu falo com os amigos, eu adoro a Ana Maria Braga, ela diz, acorda menino. Ou seja, é uma forma de despertar. E o Dr. Hoppe é brilhante que ele diz, vivíamos fase, a primeira consciência do espírito, é a consciência de sono sem sonhos. É a fase ainda animalizada do espírito. A segunda ele coloca a consciência de sono, né, com sonhos. A consciência de sonho acordado, ou seja, está despertando. A consciência transcendental e a última, a consciência cósmica.
o espírito deles desabrochou por completo. Mas nós estamos hoje nessa consciência de transcendência, acreditamos na imortalidade, tudo, né? Só que ainda relutamos para vivenciar esses ensinamentos, né? E hoje, com esses ensinamentos, a gente vai ver, né? Os ensinamentos que Jesus traz até hoje, cabe o Espiritismo que não será uma luta fácil. Não será. Como antes causou tantas diversidades, né? Porque fere os interesses, hoje cabe a doutrina dos Espíritos, também como o Espiritismo faz parte dessa evolução, encontrará também seus opositores. Por quê? Porque o do Espiritismo fere esses interesses. É ferir os interesses. Sabe por quê? Porque nós sabemos explicar, agora pela luz da razão e da verdade, nos assuntos, nós, agora como espírita que estudamos, nós compreendemos. Nós sabemos porque agora temos consciência daquilo é verdade. Em determinados assuntos que a gente vê, como espíritas que estudam, isso não é possível, isso é possível. Porque Allan Kardec nos ensinou a raciocinar, colocar emoção, sentimentos e raciocinar. Veja que esses dias uma pessoa vem perguntar como poderia. Eu não sei quem é do Rio de Janeiro aqui e que conhece o Rio de Janeiro. A Zona Sul é uma das regiões mais caras metros quadrados que tem praticamente no mundo. Não sei se chega a 1 metro quadrado de Nova York, mas é caríssimo. Uma cobertura nessa chamada Copacabana, Zona Sul, é uma fortuna. Tem uma médium que só atende artistas, personalidades. A consulta, ela disse, a mais barata é R$ 1.500. Veja que beleza. Então, como agora a moda no Brasil também virou os pets, pet isso, pet aquilo, pet, pessoas que perderam seus pets, essa médium traz o seu pet e dá a notícia onde ele está. Olha que absurdo! Olha que absurdo! Né? Graças a Kardec, o Venerando Senhor, com o livro dos Médiuns, no capítulo 22, Mediunidade dos Animais, como nos esclarece a respeito desse absurdo, né? E no capítulo 24 das Evocações, Erastos nos dá uma recomendação muito séria. Evocas uma pedra e a pedra te responderá. Olha que importante, não é verdade? Então vai nos explicando toda essa problemática, né? Só estudando Kardec, a gente vai ver que isso não existe, que isso é falso. Cabe a nós, Espiritismo. Segundo, Evangelho, no capítulo 6. A mediunidade era gratuita, não se cobra. A pessoa, o cantinho de luz, cobrar para dar passe, para a água fluidificada. Que coisa não será, não é verdade? Que responsabilidade. Dai de graça aquilo que de graça recebeis. Levai a paz, curais o doente. É uma dádiva de Deus, né? Porque se tu tens a verdadeira mediunidade, pode ter a suspensão dela se usar errado o livro dos Médiuns, capítulo 17, né, da mediunidade. Pode ver a perca. Que somos nós sem os Espíritos? Nada. Somos apenas a codificação dele. Então a doutrina espírita, ela nos ensina esse raciocínio, razão. Porque isso está errado. Isso não existe. E só os ensinamentos de Jesus, só esse Jesus atual, atuante, presente, não é aquele Jesus lá, não é mais, é esse Jesus aqui, dentro de mim, presente em mim, com esses ensinamentos. E eu, centelha divina, ser quintessenciado, fadado ao progresso, eu posso ser muito mais. Vai depender de uma coisa: esforço. É um dos atributos. Leon Denis, no capítulo 23, né,
problema da obra do ser destino da dor, onde fala da formação do pensamento e do caráter. O espírito necessita vontade. Não é boa vontade, porque boa vontade o inferno está cheio. É vontade. Né? Sabedoria. É isso que você vai querer. Em que vai lhe trazer as emoções e os sentimentos da vida. Nos preparar para essa evolução. Falamos muito que a Terra, o período de transição, né? Nós vemos várias palestras, vários seminários, a Terra está em período de transição. E você? Qual é a sua transição? Porque está parecendo que amanhã nós vamos amanhecer, vai estar tudo rosa, ou seja, mundo poliana. Não vai estar. Não vai estar. É sacrifício, é trabalho, é luta, é esforço. É pegar as obras de Kardec e pesquisar, estudar, analisar, mas acima de tudo, qual está sendo o meu comportamento já com isso que eu adquiri? Como eu estou sendo dentro do meu lar, com a minha casa? Como eu estou tratando com meus filhos? Como eu estou tratando com o meu boss? Como eu estou tratando no meu centro espírita? O que eu estou fazendo? Isso é raciocínio. Foi assim que nasceu a doutrina espírita de perguntas, respostas, análise e reflexão. Quando Kardec teve o primeiro contato. E é isso que nós temos que fazer. Para cada dia eu ser transformado. Essa transformação. O mundo que passamos, nós vemos conflito de todos os matizes. Sem dúvida. Mas porque vivemos essa inteligência, ou a quinta aristocracia. Mas muitos conflitos, porque o homem está adquirindo a inteligência. Ou seja, ele está tendo a noção do que o bem e o mal. O homem não aceita mais ser manipulado pelos processos governamentais maldosos e cruel. Veja, no Egito e na Grécia, não tem presidente, mas querem botar que o militarismo volta. Eles não querem. Porque as pessoas estão lutando pelo seu direito. Sendo que as manifestações, elas têm que acontecer. Mas não extravasando a gesto de animalidade. Protestar dentro do que o Evangelho recomenda. Né? Um raciocínio, razão, com calma. Né? Isso é protestar. Na medida em que você protesta, quebrando, você não vai chegar nele. A violência só traz violência. Mas a fraternidade e amor, ela acaba vencendo por um dia. Ela acaba vencendo. As épolas sanguinolentas das guerras têm que acabar. Apesar que ainda acontece devido ao egoísmo e elas acabam trazendo progresso. Mas chegamos a uma fase em que tudo tem que ser harmônico. Se eu não estou de acordo com o trabalho que a diretoria do centro faz, eu tenho que manifestar-se a minha ideia dentro do que traz o Evangelho. Respeito, carinho, integridade. Isso. Porque essas divergências de ideia têm que acontecer. É saudável dentro das leis do Evangelho. Né? Então, é isso que é Jesus na atualidade. Vamos caminhando. O mal, ele é horrível. O mal, ele é deselegante. E o homem já sente essa deselegância. O homem, a população atual, sente repulsão a esse mal. Isso acontece que o progresso da humanidade que está acontecendo. Então, uma das coisas mais interessantes em que a gente vê nessa vivência de Jesus é uma reflexão. Contra Humberto de Campos, em que Jesus estava reunido com seus apóstolos e ele pergunta a Pedro: Pedro, mas também vamos encontrar em Lucas, no capítulo 21, 10. Pedro, você realmente me ama? E Pedro disse: claro, Senhor, eu te amo muito. Jesus baixou a cabeça contra Humberto de Campos e ele começa a escrever na obra Boa Nova. E Jesus pergunta de novo: mas Pedro,
é verdade que você me ama de coração? E Pedro, claro, Senhor, claro que eu te amo. Jesus pergunta de novo. E Pedro, naquela paciência, já sabe. Mas é verdade que tu me ama de todo o coração? Mas, Senhor, eu já te disse, se tu sabe tudo, Senhor, por que tu me pergunta tanto? E aí Jesus, com uma calma, disse, pois Pedro, então apacenta as minhas ovelhas, Simão Pedro. Aí ele ficou. E uma das mais belas análises profundas está em Emmanuel, fonte viva, na mensagem 19, em que Emmanuel, analisando essa mensagem de Pedro, é outra que nós temos que usar. Diz-nos o venerando Senhor que significativo foi o apelo do Divino Salvador ao coração amoroso de Simão Pedro para que o mesmo lhe continuasse o apostolado. Observando a humanidade, seu imenso rebanho, Jesus não recomenda medidas drásticas em favor da disciplina compulsória. Nem gritos, nem xingamento, nem vara, nem chicote, nem forca, nem cadeia, nem desamparo aos transviados, nem desertação aos flagelados do caminho, nem desespero, nem lamentação. Simão, ampare as minhas ovelhas. Em que equivale dizer, irmão, ampare os mais necessitados que tu mesmo. Não se desespere perante a rebeldia. Não condenes o erro, porque a lição benéfica surgirá depois. Eduque a seu próximo ao invés de destruí-lo. Eduque sempre. Revela-te como um trabalhador fiel. Porque se tu plantares o bem, o tempo se encarregará da germinação, do desenvolvimento, da florência, e a frutificação surgirá no momento oportuno. Lembre-se que o malfeitor de hoje poderá tornar-se no grande mentor em que te levará a lição, ou então no enfermeiro em que te servirá o copo d'água. Ampare a boa parte dos teus irmãos e siga adiante, porque a vida converterá o mal em detrito. O Senhor Jesus então fará o resto. Oh, gente, muito obrigado pela oportunidade e pela paciência de ouvir-me ainda tanta também ignorância. Jesus os abençoe. Obrigado.